Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Bellomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Olá, eu sou a Maria Ângela Brandão, do GastroPed Talks. Eu estou aqui com a professora Rebeca Mansell, que é otorrinolaringologista. Seja bem-vinda, professora Rebeca. A professora Rebeca e eu, em 2019, iniciamos um time de via aerodigestiva, onde a gente discutia casos, e isso acabou trazendo para a gente uma experiência maior, e a doutora Rebeca recentemente voltou de um congresso em Cincinnati, nos Estados Unidos, onde aprofundou mais esse conteúdo. Então eu vou começar dando as boas-vindas para a doutora Rebeca e pedindo, né, para ela colocar para a gente como é que essa questão do TIN aerodigestivo, né, como que você vê o desenvolvimento dessas equipes. Ângela, muito obrigada pelo convite para participar aqui hoje. Esse é um tema que a gente tem falado cada vez mais, né, as especialidades pediátricas têm crescido tanto e a gente que trabalha num hospital terciário com crianças com complexidade muito grande, a gente começou a ver cada vez mais a necessidade da gente interagir, né? Particularmente naquelas crianças que a gente vê que tem problemas da via aérea ou da via digestiva, e em pediatria, né, as coisas estão muito interligadas e que acabam afetando o desenvolvimento, o crescimento, a nutrição, né, e o sono dessas crianças. E a gente percebeu que a gente tem que conversar e coordenar o trabalho que a gente faz com elas, né, porque elas acabam tendo uma demanda enorme de quantidade de consultas que elas vêm no hospital, quantidade de exames que a gente precisa racionalizar, decidir qual exame que é mais importante, qual que é o momento de fazer um exame ou não. E é muito diferente, né? A gente percebeu nesses 3 anos já, né? 3 anos. Nesses 3 anos que a gente vem trabalhando junto e conversando, que as coisas ficam muito mais sincronizadas, as famílias se sentem muito mais apoiadas, porque elas veem que os profissionais estão todos conversando com o mesmo, né, enfoque. Então não é que ela vai numa consulta num dia e uma pessoa fala uma coisa e depois ela vai no outro especialista que não sabe o que o outro falou e fala um pouquinho diferente. Então isso é uma coisa que é muito enfatizada, talvez tenha começado mais nos Estados Unidos, né, onde a gente tem muitos centros, né, hospitais pediátricos que formaram centros aerodigestivos, centros onde você encaminha uma criança que tem problemas ou da via aérea ou da via digestiva ou dos dois, sejam problemas adquiridos como uma estenose por soda cáustica, uma estenose laríngea adquirida por intubação, seja um problema congênito com uma atresia de esôfago e uma criança que tem uma traqueostomia e além disso é um prematuro extremo e neuropata, né? Então crianças de alta complexidade que precisavam desse suporte. E esses hospitais acabaram vendo que, na verdade, essa maneira de trabalhar era mais eficiente para o paciente e tem alguns trabalhos até mostrando que até é economicamente mais eficiente também quando a gente racionaliza a quantidade de exames que a gente vai pedir, de medicações que a gente vai usar, né? E a gente acabou trazendo um pouco disso para aqui na Unicamp, né, para o nosso centro. De uma forma até um pouco, no começo, informal, né, Ângela? E agora já bem mais, de uma maneira mais ideal, né? Onde a gente está de corpo presente, né? A gente tem hoje um ambulatório multi, que a gente chama, né? Onde estão presentes a gastro, a otorrino, a pneumo, que são as 3 especialidades médicas que são os pilares aí do atendimento desses pacientes, né? E acaba sendo uma coisa muito mais racional, né? Porque você entende, você tem a oportunidade de ali entender o aspecto que às vezes você não compreende tão bem, que não faz parte do seu escopo e como ele se complementa dentro daquilo que você tem uma expertise, né? Então essa interação contribui muito com a questão de cuidado com o paciente
E também, né, se a gente fosse pensar em termos de saúde pública, o fato do paciente não precisar vir na segunda na pneumo, na terça na gastro, na quarta na otorrino, esse paciente que muitas vezes tem outras dificuldades, às vezes é cadeirante, então é uma forma que racionaliza, como você muito bem colocou, né? E gera frutos para os pacientes, um menor custo para o sistema de saúde. E, infelizmente, o pessoal nos Estados Unidos às vezes se preocupa mais com isso do que a gente. Mas, independente de custo, o conforto do paciente também é muito grande e o cuidado tem uma qualidade muito melhor, né, Rebeca? A gente estava comentando até que, na verdade, a gente teria um modelo até mais... se a gente se organizar para fazer um estudo econômico, provavelmente a gente tem um modelo até melhor do que o americano, porque o americano nós estamos falando de hospitais privados. Então, tem também um interesse... né, do ganho aí dos exames. Então, provavelmente o modelo que eles seguem ainda tem muito mais exame, talvez, do que precise, né? A gente acaba tendo que racionalizar mais porque simplesmente a gente não tem tudo tão fácil à disposição, mas a gente vê na prática, no dia a dia, quando a gente discute os casos, que na verdade, né, não é toda criança que a gente precisa fazer, por exemplo, todas as endoscopias, né, a endoscopia digestiva, a endoscopia de via aérea, né? Nem sempre, nem toda criança vai ter essa indicação, né? Então, tem alguns, e o americano gosta muito de protocolos, né? Então, a gente já começou a perceber que o que cabe para eles não necessariamente se enquadra na nossa realidade, e isso não necessariamente é ruim. Pode ser que, na verdade, economicamente até seja melhor, né? Às vezes as pessoas confundem, quanto mais exames, melhor. Não necessariamente, né? Tem muitos exames invasivos, que são bastante, às vezes, irradia bastante a criança. Então, ter uma racionalidade para isso é importante, principalmente, acho que do ponto de vista de preservar o paciente, né? Eu não sei se fica claro para as pessoas que tipo de paciente que nós estamos falando, né? Mas, por exemplo, né, para a gente... exemplificar, aquela criança que a gente vê muito hoje, aqui, por exemplo, na Unicamp, a criança que nasceu prematura extrema, de 27 semanas, broncodisplásica, então uma criança que tem um problema pulmonar crônico. A gente sabe que as crianças que respiram mal podem deglutir mal, podem broncoaspirar, podem ter problemas de infecções de repetição. Muitas vezes elas fazem uso de sonda, precisam do gastro para avaliar em relação a alergias alimentares, a refluxo, às vezes ela tem também uma traqueostomia, então não é uma doença específica que a gente está falando, né? É uma criança que tem um conjunto de problemas e que precisa de mais de um especialista. Essas crianças antes, né, estavam da maneira como você falou, estavam acompanhando em 5, 6 ambulatórios, cada dia da semana em um lugar, e a gente não se encontrava, né, para conversar desse caso. Agora nós estamos no mesmo lugar e vendo dentro da mesma sala, na consulta com a mãe, ela tira as dúvidas com todos os especialistas ao mesmo tempo, né? E a gente tem que chegar no acordo, né? Queira ou não queira, e aí acaba que a gastro aprende um pouco da otorrino, a otorrino aprende um pouco da visão da gastro, o pneumo um pouco da visão de todo mundo, então isso só tem a ganhar tanto a gente quanto os pacientes, né? E a gente está falando de criança que tem disfagia, criança que tem dificuldade alimentar, criança que não consegue às vezes até comer o suficiente para não desnutrir, né? E por isso que precisa mesmo de um acompanhamento bem multidisciplinar, né? Senão você não tem aquele resultado, né? E nesse congresso aí que você foi recente, o que você destacaria como algo assim de novidade ou que realmente muda um pouco as condutas e que pode ter uma melhoria aí para os nossos pacientes? Olha, eu não sei se de novidade, né? É aquela coisa, quando a gente vai para fora e faz cursos ou conversa com pessoas que estão à nossa frente, né? A gente imagina, às vezes serve para a gente ver coisas novas, às vezes serve para a gente perceber que ninguém tem a resposta para tudo, assim, também, né? Esse congresso foi super interessante, é um hospital que é referência, né, um serviço que é referência tanto em via aérea como em muitas outras especialidades pediátricas, né, em Cincinnati. E eles organizaram esse congresso que foi um 4 em 1, na verdade, foram 4 congressos ao mesmo tempo, né? Difícil resumir tudo aqui, nós não vamos conseguir porque foi um congresso de segunda a sexta, né? Mas foi ao mesmo tempo um congresso só de atresia de esôfago, um de disfagia, um de equipes aerodigestivas e um de via aérea.
E não por acaso os 4 aconteceram ao mesmo tempo, porque eles foram todos sendo superpostos, né? Então tinham várias salas acontecendo, era um congresso multidisciplinar, então um congresso para várias especialidades médicas, então tinha otorrino, tinha pneumo, tinha cirurgião pediátrico, tinha gastropediatra, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, consultora de amamentação. Tá? Então tinha um público, assim, todo mundo que lida com esse tipo de problemas e temas acontecendo em 4 salas, onde cada um tinha o seu interesse e enfoque maior, né? Uma coisa que chamou muita atenção para mim é o quanto tinha do assunto referente à disfagia, a distúrbios de deglutição, né? Porque esse é um assunto que se imbrica em todas essas áreas e a gente vê no nosso ambulatório multi, né? Assim, mais de 80% das crianças que a gente atende no nosso ambulatório multi, um dos principais problemas é a deglutição, né? É se consegue ingerir a quantidade de calorias que ela consegue e se consegue proteger a via aérea ao mesmo tempo. Se a gente pode deixar ela comer, se ela está comendo o suficiente e se aquela comida não está indo para o pulmão, basicamente, né? E isso foi muito, muito discutido e a gente teve palestras aí com uma especial que me marcou, assim, e acho que as outras colegas que estavam ali também, que foi com uma fonoaudióloga que chama Joan Arvidsson, que é uma fonoaudióloga americana, que tem mais de 40, ela está com 80 anos, pra você ter uma ideia, e assim, aquela pessoa que tem um brilho nos olhos e até agora, né? Autora de livros, assim, que são a base aí para a deglutição, né, para os fonoaudiólogos e também para os otorrinos, para os gastros, né, com sistematização de como fazer os exames funcionais, enfim. E ela deu algumas aulas, assim, super interessantes, falando justamente, assim, do que a gente tem de novo, né, e o que a gente ainda não tem respondido, né. E uma das coisas que ela chamou muita atenção é o quanto que a gente não sabe sobre como evoluem essas crianças dentro de cada patologia. Então, como é que a criança com paralisia cerebral, o que a gente pode esperar dela depois de tantos anos? A criança com atresia de esôfago, a gente simplesmente não tem esses estudos, né? Não tem essas respostas. E a mesma coisa em relação aos exames funcionais da deglutição. Videodeglutograma, videoendoscopia de deglutição, a gente faz e a gente tem que fazer, mas o que é um padrão, como que a gente deve descrever esse exame, o que é normal, o que não é, ainda tem muita dúvida, sabe? E uma coisa que eu assisti e discuti bastante também com elas em aula e conversando é que, assim, o pediatra geral, por exemplo, né, que atende uma criança dessa e que não tem o hábito, né, ou não tem a vivência de ver muitos exames desses, né? Os exames funcionais de deglutição não são como um exame de uma tomografia que vem um laudo e a foto está ali e você consegue, né, saber. É um exame que depende muito de quem está interpretando e de como ela escreve aquela interpretação, né? Então pode ter uma alteração que para alguém desavisado interpreta aquilo como vem relatado que a criança teve uma penetração alimentar durante o exame. Aquilo para um pediatra que não está muito ambientado, né, nesse assunto, imediatamente vai ficar receoso de alimentar essa criança normalmente, vai ter dificuldade de orientar essa mãe, vai acabar encaminhando talvez para uma fonoaudióloga, mas a gente vê que, por exemplo, nos lactentes, nos bebês, tem muitas alterações, entre aspas, que parece que são normais, da idade, né? Mas a gente não tem grupo controle, a gente não tem estudos com 200 bebês fazendo videodeglutograma, porque é eticamente impossível, né, de irradiar um monte de criança saudável para saber se aquilo é um padrão normal, né? Então esse é um exame que depende muito da interpretação e da avaliação clínica, né? Tanto da fonoaudióloga, quanto do otorrino, quanto do gastro, né? Para saber em relação a todas as fases aí da deglutição. Então, uma coisa que fica muito clara é que esses exames não devem ser pedidos sem uma boa avaliação clínica antes, né? Porque a gente ainda tem muita dúvida do de como interpretar e de que consequências que isso traz, né? E uma coisa que ela chama muita atenção é isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não fazer mal, né? E a interferência na alimentação de uma criança pode fazer muito mal, né? Não só, principalmente dependendo da maneira como a gente coloca, né? Porque tem toda uma questão
psicoafetiva relacionada à alimentação de uma criança e a relação entre a mãe, a família, aquela criança no momento da alimentação. Então, assim, a gente fazer uma terapia mal feita ou errada, ou uma orientação errada, é grave, né? Então, para mim ficou muito claro que a gente precisa de pessoas muito qualificadas, assim, na área da fonoaudiologia também, né? Em todas as áreas médicas, mas em todas as áreas que lidam com isso, as pessoas precisam estudar bastante, assim, saber bem, né? Desses exames você falou a videoendoscopia da deglutição, né? Você falou do deglutograma e a polissonografia, como que ela se encaixaria aí? A polissonografia se encaixa aí principalmente na avaliação das repercussões das alterações que acontecem durante o sono, né? Mas até na polissonografia a gente tem que tomar cuidado aí na interpretação, né? Pensando aí agora para o lado do pneumo, né? Que teve uma aula também que foi super interessante sobre o segmento a longo prazo de crianças que fizeram reconstrução de via aérea, coisas que a gente faz aqui de rotina, para tirar traqueostomia, né? Tratamento de estenose de laringe. E a gente teve uma mesa sobre os efeitos a longo prazo, em relação à voz, em relação à deglutição, e tinha nessa mesa um pneumologista, que estava comentando que justamente assim, o segmento a longo prazo dessas crianças, ele é um pneumologista de Cincinnati, e eles estudaram essas crianças, fazem o segmento dessas crianças a longo prazo e percebem que as crianças têm uma deterioração na função pulmonar, que não tem necessariamente a ver com a cirurgia que foi feita, simplesmente essa criança já tinha uma doença pulmonar, né? E que depois que a gente tira o foco principal, que era uma estenose, a presença de uma traqueostomia, e a gente fica só com a doença pulmonar da criança, a gente percebe que existe uma deterioração da função. Talvez porque no momento em que a gente tira a traqueostomia, a criança volta a ter uma vida social, isso fica meio que em segundo plano, então não tem mais tratamento clínico, não está mais usando medicação, né? Então, nessa aula em especial, ficou muito claro também que tanto as crianças com atresia de esôfago, com estenose de via aérea, mesmo as crianças com paralisia cerebral, precisam de um segmento a longo prazo muito grande, e teve inclusive uma aula só sobre a transição do cuidado da criança, do adolescente para o adulto, que é outra dúvida que a gente tem também, né? Sim. Que horas que a gente entrega ao nosso paciente neuropata de 15, 16 anos, quando que a gente vai mandar ele para acompanhar com um médico de adultos, né, entre aspas. Se depender das mães, nunca, né? Se depender das mães é com a gente. Mas se depender da gente também, a gente também tem um certo apego, né? Apego acho que é a palavra certa, né? Quando interna, quando vai para a enfermaria, quando precisa de UTI, a gente quer sempre trazer de volta, né, para a pediatria. Mas a verdade é que eles precisam ser transferidos porque os cuidados, né, acabam sendo diferentes mesmo, né? Mas como tem aquela coisa do apego mesmo, e até de você conhecer o paciente, às vezes a gente tem que fazer essa transição de uma forma bem cuidadosa para que passe todas as informações, e ao mesmo tempo a gente tem muito paciente, né? Então os que realmente são pequenos têm que ocupar esses espaços. E ainda dentro desse congresso, o que você destacaria assim que te chamou mais atenção? Eu acho que o que me chamou mais atenção desse congresso foi justamente a questão da multiprofissionalidade, vamos dizer assim, da integração entre os profissionais, porque assim, a gente estava numa sala ou numa mesa mesmo, assim, de um assunto, né? E nos Estados Unidos tem isso, né? As pessoas não chamam os médicos de doutor necessariamente, né? Se chama pelo nome, sobrenome. Então a gente podia estar numa sala de determinado assunto e você não sabia na mesa, quando você entrava, você não sabia necessariamente quem que era a fonoaudióloga, quem que era... A gente teve uma aula bem interessante sobre freno lingual, tá? Sobre a questão de frenectomia. E tinham 2 otorrinos, uma consultora de amamentação e uma fonoaudióloga, né, na mesa, e um cirurgião pediátrico, acho. E você percebe, quando as pessoas estão integradas no assunto, você percebe que todo mundo tem propriedade para falar de qualquer pergunta. Então, né? Então, e a gente percebe isso, a gente também trabalhando junto, né? Você tem uma opinião para dar sobre o procedimento cirúrgico que eu faço, eu tenho uma opinião para dar sobre a endoscopia que você quer fazer, porque a gente meio que entende o raciocínio um do outro, né?
E isso ficou muito claro, assim, quando você junta um monte de gente. Não eram tantos, esse congresso foi um congresso de, acho que eram 600 participantes e talvez uns 100 eram online, né? Aliás, esse congresso ainda está disponível para ser assistido. Você pode se inscrever ainda, acho que até janeiro, e as aulas ficam disponíveis durante um ano, está tudo gravado. Mas isso chamou muita atenção, assim, porque eu realmente muitas vezes não sabia com quem eu estava falando. Se eu estava fazendo uma pergunta, se era a gente tinha que explicar. Eu levantava para fazer uma pergunta, eu falava, eu sou Beck do Brasil, eu sou otorrino. E às vezes, se a pessoa esquecia, você não sabia nem de que profissão que ela era, assim, de tão integrada, porque as pessoas estavam atraídas pelo assunto, todo mundo conhecendo aquele assunto, independente da especialidade que era. Isso chamou muita atenção. E a multidisciplinaridade, né? O papel da fono, do fonoaudiólogo, do nutricionista, do TO, né? Você acrescentou consultora de amamentação, que é algo que no Brasil ainda não está tão popularizado, né? Mas são disciplinas que acrescentam muito, né? Pela própria característica plural desse tipo de paciente. E realmente, essa questão que você falou de estar inteirado sobre o assunto é o que torna difícil até você saber se você está falando com um otorrino, se você está falando com um fonoaudiólogo, e mostra que realmente é muito bom a gente ver que tem pessoas que estão estudando isso, que isso não está sendo deixado assim como algo que não tem uma prioridade, né? Porque as crianças muitas vezes, principalmente as crianças que têm retardo mental, que têm paralisia cerebral, elas não eram tão vistas como elas estão vendo agora. Então, ter várias disciplinas dedicadas a ela também é um ganho assim muito grande do ponto de vista da inclusão das crianças, né? E essas disciplinas, essas que eu citei, e outras que eu nem tenho a lembrança agora, né? Às vezes posso estar sendo injusto com alguns, acrescentam porque exatamente eles têm uma visão que é impossível para o médico ter, né? Uma especialidade, uma abordagem muito ligada mesmo a um processo completamente diferente do que é a medicina para nós, né? E dentro desse contexto, assim, você tem alguma coisa que você tenha visto que tenha também te chamado a atenção em termos de nutrição ou termos de outros tipos de abordagem que a gente não faz aqui no Brasil? Que a gente não faz, não. Teve algumas coisas que falaram sobre manometria e manometria faríngea, né? Mas umas coisas que não estão sendo aplicadas assim necessariamente a crianças, né? Então a gente que está pesquisando mais com ou crianças mais velhas, adolescentes, adultos, né? Teve algumas mesas de discussão especificamente sobre o uso de espessantes, sem muitos consensos, de novo, foi muito mais em questão de debate, de opiniões. E uma coisa que a gente percebeu muito, que a gente estava até comentando entre a gente ontem no ambulatório, é que assim, a questão do desmame de sonda e indicação de gastrostomia de via alternativa, né? Que é extremamente variável, né? Apesar de ter, e precisa ter alguém que tem muito claro na cabeça, não, olha, o tempo de sonda é tanto, porque a gente se deixa muito, e a gente percebeu mesmo nos centros de referência, as pessoas se deixam muito levar, o que é bom também, por um lado, mas assim, muito também pela opinião familiar, a questão da cultura. Então, dependendo de onde você está, às vezes você estica o uso de uma sonda, por exemplo, assim, por anos. Mesmo ali nos Estados Unidos a gente percebe isso, que não, apesar de estar tudo assim, né, tem normas para a gente seguir, né, no livro e tudo mais, e a gente tem que saber quais são elas, né, mas existe muita flexibilidade, assim, existe muita flexibilidade. E uma coisa importante que eu acho que a gente precisa lembrar aqui no Brasil, que você comentou das outras profissões aí que a gente interage, né, é que nos Estados Unidos as coisas são muito regulamentadas, sabe? E foi falado também nas aulas, inclusive, sobre isso, que isso também acontece nos Estados Unidos. A gente tem que tomar muito cuidado com as informações que estão disponíveis aí em rede social, né? E quem é que está colocando essas informações em rede social, né? Então, todas as pessoas que estavam participando ali, os americanos principalmente, são todos certificados com uma formação muito bem
comprovada, vamos dizer, naquela área, né? Coisa que a gente não tem muito no Brasil, né? Então, as pessoas que querem fazer isso no Brasil têm que buscar isso super ativamente, né? Ou acabam usando de ferramentas que a gente vê aí disponível na internet, falando com propriedade muitas vezes, mas sem ter muito, vamos dizer, uma educação formal no assunto, assim, sabe? Então, isso deixa muito difícil para as famílias também, né? Para as famílias e para as crianças. Por isso que eu acho que é importante, assim, centralizar num médico de confiança que saiba delegar também, né? E indicar esses profissionais também, né? Porque, queira ou não queira, a nossa profissão não tem jeito, né? Assim, para formar médico não tem, né? E mesmo as especialidades, né? Então, eu acho que é super importante que as pessoas saibam onde buscar esses atendimentos também, né? E isso foi falado lá na aula de frenectomia, então, super, porque nos Estados Unidos também a mesma febre dos odontólogos fazendo frenectomia com laser, propaganda, tem outdoor, assim, outdoor com preço, para você levar o seu filho para cortar, para fazer o frênulo, cortar a linguinha, é uma febre isso nos Estados Unidos, né? E das redes sociais também, assim como é aqui. Então, por um lado, o paciente tem mais informação, por outro lado, ele não sabe que informação que é válida, né? Isso acaba causando uma grande confusão. E para a gente encerrar a nossa conversa, se quiser deixar uma take-home message, algo que você gostaria que quem está nos ouvindo realmente levasse bastante para casa mesmo, né? Para a vida. Eu acho que a mensagem para levar para casa é um pouco disso que eu acabei de falar, né? Eu acho que para as famílias, eu acho que é sempre buscar informação, assim, tentar olhar bem criteriosamente, assim, em relação aos profissionais que estão atendendo. Hoje em dia é o que você falou, né? Antigamente a gente não via crianças neuropatas, com paralisia cerebral, usando dispositivos, usando sonda, usando gastrostomia, traqueostomia na rua. Hoje em dia, sim, né? E a gente tem muito recurso para essas crianças. Então, as famílias precisam realmente buscar os recursos, né? A gente vê crianças com doenças tratáveis que podem voltar a ter uma integração social absolutamente normal, frequentar a escola e que estavam enfiadas dentro de casa sendo tratadas como deficiente, porque tinha uma sonda no nariz e uma traqueostomia, né? É isso aí. Então, eu acho que as famílias têm realmente que buscar informação e buscar médicos e equipes competentes para dar a melhor qualidade de vida possível para essas crianças. É aquela história, né? Antigamente não tinha tanta criança com necessidade especial, elas estavam escondidas, né? Elas não estavam à mostra, né? Exato. Então isso é muito importante a gente levar. Bom, pessoal, se vocês se interessaram aqui pelo assunto da disfagia, tem outros conteúdos no canal e a gente vai deixar no descritor o nome do congresso direitinho, o link, se vocês quiserem acessar e ter mais informações. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, Gastroped Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!